Boa tarde. Voltamos para mais um episódio do PharmaCast, falando a respeito de assuntos voltados aí à parte da saúde, condições higiênico-sanitárias e os mais diversos tipos de assuntos que trazem aí a importância do profissional de saúde, principalmente o farmacêutico. E hoje recebemos a psicóloga Meriele Gonçalves. Seja muito bem-vinda, Meriele. Prazer ter você aqui. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. A psicóloga, então, na verdade, você é psicóloga e sexóloga clínica, é isso? Me corrija se eu falar alguma coisa errada. Tem especialização em terapia cognitivo-comportamental, sexualidade humana, psicologia sexual e neuropsicologia aplicada a problemas aí de aprendizagem, né? Atua na área clínica com foco em saúde mental, comportamento, sexualidade e dificuldades cognitivas, contribuindo sempre para o fortalecimento emocional e autonomia pessoal e promoção da qualidade de vida. Muito importante, né, toda essa sua formação exatamente para o assunto que nós vamos tratar hoje, né, a parte aí de saúde mental, relacionada então aos acadêmicos, tanto da área da farmácia como os mais diversos tipos de áreas, né, existentes aí na nossa faculdade e nas outras universidades. É um prazer receber Guilherme, Emily, Mariana e Leonardo para essa conversa. Acho que vai ser muito produtiva, né? Esse momento da faculdade é um momento pesado, né? Em algumas situações aí que realmente precisa de um acompanhamento e de um cuidado, não é mesmo? Muito. Agradeço o convite de vocês e como é importante nesse momento em falar sobre saúde mental. Porque nós, cada dia mais, estamos numa euforia dessa correria. Então, vocês agora que estão aí no quarto período, né? Terceiro período. Terceiro período. Uhum. Começam a enfrentar mais dificuldades, mais desafios. E com tudo isso, claro, a saúde mental ela vem contrapondo aí o quanto que é importante que vocês precisam estar preparados. Por quê? Se vocês não estiverem bem, como é que vocês vão conseguir levar uma faculdade inteira? E aí a gente vê quantos alunos que às vezes não conseguem terminar o curso, alunos que em momentos tão difíceis não conseguiram buscar ajuda e acabaram tirando a própria vida. Então, a gente precisa falar de saúde mental a todo tempo. Uhum. Ainda tem aquele pré-julgamento de quando a gente fala de saúde mental que ninguém quer falar, ninguém quer demonstrar e ninguém quer dizer. Eu sempre falo que as pessoas conseguem falar muito mais se elas têm uma outra doença física. Vamos colocar uma doença que é muito grave, o câncer, do que dizer que às vezes eu tomo um remédio controlado, eu tenho depressão ou eu tenho um transtorno mental. As pessoas ainda acabam julgando muito. Então, eu creio que quanto mais falarmos sobre isso, mais esse assunto ele vai ficar normalizado sobre isso. O quanto é importante, a gente precisa, sim, falar mais. Aí. Muito obrigada, Meriele, então, mais uma vez, pela tua presença. Vamos lá, Guilherme, vamos começar? Boa tarde, Meriele. Boa tarde, prof. Boa tarde, Colegas. Para a gente começar, então, num contexto geral. Meriele, como você definiria o estado atual de saúde mental entre os estudantes e acadêmicos? Bom, eu não tenho nenhum dados específico aqui, mas eu posso falar de atendimentos até de pacientes que eu tenho da própria instituição que eu tenho atendido. Mas é claro que cada indivíduo, ele observa, ele tem esse comportamento diferente do outro. Mas cada um tem uma sobrecarga de várias situações do dia a dia. Tem aquele aluno que precisa trabalhar, aquele aluno que vem de fora, que às vezes precisa pegar um ônibus, passar por algum tempo até chegar aqui. Então, são diversos fatores, esses fatores multi, que a gente diz, fator ambiental, o fator, às vezes, de casa, o fator aqui de dentro da própria instituição. Então, geralmente,
Esses alunos se sentem, sim, sobrecarregados. E eles colocam também um peso, porque meus pais estão aqui muitas vezes pagando a minha faculdade. Eu preciso dar esse retorno. E às vezes isso vem como um peso, né? Mas, é claro, a gente já começa abrindo e entendendo que quando a gente fala de saúde mental, que cada um precisa trazer esse entendimento. Como eu me sinto hoje? Então, é sempre que vocês precisam, sim, se perguntar: eu estou bem? Quando eu acordo de manhã, eu consigo ter energia para desenvolver tudo que eu preciso todos os dias? Vamos falar um pouquinho que é da minha área, que é da TCC, que eu trabalho muito com o cognitivo. Como é que estão os seus pensamentos? Teus pensamentos, eles estão mais intrusivos, que a gente fala, mais negativos? Ou você consegue ter um pensamento mais assertivo, mais positivo? Então, aí você começa a colocar um balanço para você começar a entender: está tudo certo aqui comigo? Tenho me sentido muito cansado? Tenho me sentido sobrecarregado? Tenho me cobrado demais em todas as questões da faculdade? Às vezes acabo me desesperando se eu tiro uma nota mais baixa. E aí, claro que no decorrer aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre a ansiedade, como que a gente pode estar melhorando e trazendo esse autoconhecimento para saber qual é esse meu indicativo. Por quê? Às vezes a gente olha uma outra pessoa, às vezes a gente consegue dar um conselho para um amigo, mas às vezes a gente não consegue perceber os sinais que o nosso corpo traz. E ele está o tempo todo sinalizando. E a gente não pode deixar que esse sinal seja quando esse alerta vermelho liga essa sirene e toca de uma vez, e aí já foi muita coisa. E muitas vezes precisa de uma medicação, precisa de um acompanhamento muito mais longo. Então, o ideal é fazer sempre essa pergunta: como eu estou me sentindo hoje? Eu estou bem realmente? Quais são os meus sentimentos? Você consegue identificar diante de alguma situação o porquê você tem ou traz aquele sentimento? E como que você pode modificá-lo para que isso não traga prejuízo na sua vida? Isso é importante. Como o uso excessivo da tecnologia tem afetado os estudantes, na sua visão? Na verdade, não só os estudantes. Claro que os estudantes, eles ficam numa frequência muito maior, em cima do computador, fazendo trabalhos, mas isso em regra geral, todas as pessoas hoje. O uso muito frequente, sim, de celular tem prejudicado muito e principalmente tem trazido uma irritabilidade muito grande nos alunos, tem distanciado o foco que precisa. Por quê? Você fica muito tempo com o celular. Então, acaba, assim, que toda essa informação que você está aqui precisa ser processada pelo seu corpo. E aí, vamos pensar. Às vezes, tem aluno que não consegue ficar uma aula sem mexer no celular a cada 2, 3 minutos. Então, eu já falo aí, faça essa autoavaliação. Você, como você está? Porque, às vezes, a gente está sempre percebendo o outro e a gente não se percebe. Quanto tempo que você consegue ficar sem o uso ali do celular? Ô, Meire, e eu acho interessante também, né? Não sei, meu ponto de vista, assim, eu vejo que eu tenho uma filha que está pré-vestibular e ela segue algumas pessoas, né? E aí ela, porque levanta 5 horas da manhã, porque faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, né? E ela fala: ai, mãe, eu não dou conta, ai, mãe, eu preciso estudar. Então, eu acho que isso também acaba, de alguma maneira, né, trazendo aí uma certa ansiedade naquela pessoa que não consegue seguir aquilo que está sendo demonstrado ali na internet, né? Embora a gente saiba que nem sempre aquilo que é demonstrado ali é verdade, né? É verdade, exatamente. E aí, eles colocam aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Uhum. Mas cada indivíduo, cada ser humano precisa entender o que funciona para mim. Uhum. Porque nem sempre para você vai funcionar acordar às 5 da manhã. Às vezes o teu corpo biológico não responde a isso, porque às vezes você é mais noturno. Talvez você consiga estudar um pouco mais
até tarde, mas você tem essa necessidade. Então, por isso, trazer esse conhecimento e entender que o que é para um, talvez não é para você. Não tem uma frase, né, que a mãe fala, você não é todo mundo, né? Isso Então, mesmo. a gente precisa entender que nem sempre aquilo que eles colocam deve ser regra. E aí, às vezes, você segue aquela pessoa porque você começa a admirar o que aquela pessoa faz, mas para ela funciona. Eu vou dizer para mim funciona acordar às 5 da manhã. Eu acordo todos os dias, 10 para as 5. E Pra nem mim não funciona. tá vendo? Aí para você já não funciona. Então, é essa regra, é esse padrão que você precisa observar e principalmente respeitar o teu corpo. Porque às vezes você quer seguir essa pessoa que te dá essas dicas, mas aí você realmente não vai conseguir dar conta. E aí começa uma cobrança muito grande. Porque eu sou incapaz, porque eu não consigo fazer o que o fulano faz. E isso começa a trazer um prejuízo para o acadêmico. Se olhando nessa incapacidade, nossa, mas eu não consigo dar uma dentro. Ai, pelo amor de Deus, olha, fulano faz isso. Meu Deus do céu, em tanto tempo, foi para a academia, fez aquilo. Volto a falar, Pois é. nem todo mundo funciona como todo mundo. Igual, né? Às vezes, você vai conseguir fazer as coisas com mais tempo, você precisa, às vezes, de mais tempo para concluir algumas atividades. E aí eu sempre oriento os meus pacientes ter um passo a passo, ter um cronograma e um planejamento. O que é prioridade? O que eu preciso colocar? Talvez hoje eu tenha uma prioridade, mas amanhã isso aqui já não é mais a mesma prioridade. Então eu posso alternar isso. Lembra, eu não preciso ter necessariamente uma regra correta. Então eu posso, dentro da prioridade que eu preciso estabelecer, ter algumas mudanças. É importante. Agora, entrando mais no assunto sobre pressão acadêmica e cotidiano, você percebe alguma diferença entre a saúde mental dos alunos que trabalham e os que não trabalham? Eu percebo que a pressão maior que às vezes o acadêmico ele tem é em relação à pressão que ele mesmo coloca e muitas vezes que os pais colocam. Essa diferença, claro que quem não trabalha vai ter um tempo muito maior, mas eu posso falar até por realmente pacientes que eu tenho do que trabalha, daquele que não trabalha, mas às vezes tem uma pressão muito maior dos pais. Que os pais muitas vezes acabam exigindo que os filhos tenham aquela nota máxima. Vamos pensar, às vezes você tem uma dificuldade maior em uma matéria e em outra não. E uma coisa que eu já quero trazer aqui para que vocês também fiquem bem tranquilo, que nota não quer dizer quem é esse profissional. Quando você vai lá, se formou, vai procurar um emprego, ele não pergunta para você que nota que você tirou naquela matéria. Ah, só vou te contratar se você tirar 10. Não existe isso. O profissional ele vai se construindo ao longo dessa trajetória. Então, a nota, lógico que você precisa, sim, ter conhecimento, ter base, mas às vezes eu tenho alunos que, quando começaram, que às vezes se desesperava porque ele queria tirar 10 e aí ele tirou 8,5, 9,2. Olha, que bom! Vamos olhar esse comparativo, você conseguiu chegar lá. Mas aí ele se julga, se cobra, porque faltou aqueles décimos até chegar a 10. E aí essa pressão, ela vem constantemente, trazendo muita ansiedade, muitas vezes depressão, muitas vezes quero desistir porque eu acho que não vou conseguir. Sábado mesmo eu atendi uma acadêmica daqui, que eu atendi em outra cidade, ela em outra cidade, você tem até alguns alunos, né? E ela estava num nível de ansiedade tão grande que ela tinha coceiras pelo corpo. E ela chegou e falou para mim, eu vou desistir. Eu não dou conta, eu não vou conseguir. Falei, não, calma, isso vai passar. Então, vamos dividir todos esses períodos que você tem.
Porque às vezes o aluno ele fica, vamos pensar lá, eu tenho 5 anos de faculdade. Ah, meu Deus, é muita coisa. Então vamos fracionar tudo isso. Vamos fracionar por semestre. Então esse ano você tem esse semestre o quê? Até julho. Se preocupa com isso. Não se preocupa o que você tem até lá no final do ano. Até julho você tem que dar conta desse semestre. E aí nesse semestre você vai dividir ele ainda em 2. E nesses 2, provavelmente em cada período tem 2 provas. Então, tá vendo que quando eu, ao invés de maximizar, eu minimizo isso, eu consigo encontrar soluções mais fáceis para que eu olhe para isso, para esses desafios que eu tenho como acadêmico, não como um problema tão grande, mas que sim, eu tenho sim, esse desafio desse semestre, mas eu consigo pensar em soluções práticas realmente, porque a gente tem que ir para a solução prática do dia a dia. Então, eu vou fracionar, eu tenho aqui esse semestre, perfeito. Então, agora eu preciso me preocupar com esse primeiro aqui. E o que eu tenho de matéria aqui? Não, então são essas que eu vou ter que me dedicar. Não pensar num todo, porque senão você começa a ficar angustiado. Ao invés de você pensar nesse momento que você precisa resolver, você já está pensando lá no seu TCC. Como que vai ser? E agora? Será que eu vou dar conta? Porque agora já tem essa matéria eu não vou conseguir resolver. E aquilo vai criando uma angústia tão grande que você pode ter crise de ansiedade, crise de pânico, ir para uma medicação. Um passo de cada vez, né? Exatamente, um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma semana de cada vez. Por isso que eu falo, você precisa ter estratégia, planejamento. Ah, então, pera lá. Então, essa semana, o que tem mais de importante? Começou a semana de provas. Vamos lá, que isso é o terror aí de todo mundo. Meu Deus, eu tenho prova da Prof. Leide. E agora? Então, pera lá. Na segunda-feira, a prova de quem que você tem? Na terça, na quarta? Então, traga essa organização. Não, então na segunda-feira é prova da Prof. Leide. Então, final de semana eu sei que eu preciso me organizar para estudar. Na terça eu tenho outra prova. Então, na segunda-feira. Não, mas e aí o trabalho? Então, aí você vai ter que dividir o teu final de semana. E aí, lembrando sempre que se você tá lá, é acadêmico e tá em semana de provas, algumas coisas você precisa cortar. Nem tudo você vai conseguir usufruir. Porque senão, claro que você não vai dar conta. Então, agora eu tenho essa prioridade da minha semana de provas. Então, esse final de semana eu preciso me dedicar a isso. Então, eu vou deixar para sair, estar com os amigos, no outro final de semana que eu já terminei. São escolhas, né? São momentos na vida. Exatamente. Da gente, né? São escolhas, são momentos e quanto mais está dentro do teu planejamento, mais seguro você fica. E com certeza, eu consegui estudar, eu consegui ir bem na prova, esse aluno vai ficar, que alívio. Sabe uma coisa, Meire, levando em consideração isso que você está falando, assim, o que a gente vê, né? Agora eu olhando como professora, lógico, o nosso olhar, ele é totalmente superficial, né? É muito difícil para você conhecer um aluno por 1h40 que você tem por semana, né? 2 horas, por exemplo, 2 aulas que a gente tem, né? Por semana. Mas você vai conhecendo, assim, de pouquinho, quando é possível, né? Porque tem aqueles também que eles se aproximam mais, né? Que vêm, conversam mais com a gente, e tem aqueles que se afastam. Mas a gente vê claramente que, assim, as pessoas que têm uma organização, como você está falando, né? Lá, logo, já nos primeiros dias, já se organiza, né? Tem trabalho para fazer, já começa a fazer. Tem prova, esse assunto eu não, né, não consegui captar, legal, vou dar uma estudadinha, né? Vem na outra semana, já pergunta. O que a gente vê? Que realmente o nível de ansiedade, ele reduz quando chega na época da prova. Hoje, exatamente pela correria, eu acho, do dia a dia, e claro, não estou criticando ninguém por causa disso, porque eu sei que muitas vezes, né, as pessoas trabalham e tal, têm as suas dificuldades. Mas, quanto mais para cima da hora, isso em qualquer situação, né? Quanto mais você deixa para você estudar em cima da hora, ou para que você deixa qualquer tipo de atividade que você precisa fazer, você deixa em cima da hora, você se torna mais ansioso. Então, e se você já é naturalmente ansioso, isso vai exacerbar.
Aí a gente vê, né, que tem pessoas realmente que entram em crise, né, em épocas de prova, e assim, é bem triste, né? Assim, eu vejo tanto para mim como professora, eu falo, meu Deus, será que eu fui culpada, né? Não existe um culpado, na verdade, né? Mas eu acho que realmente uma organização, né, um planejamento, isso pode ajudar a minimizar, não vai resolver 100%. Se você é ansioso, você vai ser ansioso sempre, né? Exato. Mas, como eu acabei de falar, minha filha pré-vestibular é ansiosa, sempre. Então, ela estuda, 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 e ela está sempre ansiosa. Mas eu vejo que quando ela já vem trazendo com uma organização, uma programação, quando ela chega próximo da prova, ela, ah, mãe, estou bem porque eu já sei que eu já estudei, né? Então, assim, isso realmente acaba dando uma minimizada, né? Exatamente. E a gente vai começar a ter essa organização quando a gente está lá, entra na faculdade. Eu vou dar um exemplo, e aí eu falo com muito orgulho, assim, de um paciente meu que ele ainda não entrou na faculdade. Agora ele está cursando o 3º ano. Mas nós começamos um planejamento lá no 1º ano, de rotina de estudo. E ele começou nessa rotina, ele mesmo estudando. Então, ele fez o 1º ano, fez o 2º ano, e no final do ano ele fez o VEST e o FPR. Ele passou nas duas. Não ficou ainda na colocação que ele queria, mas ele passou. E eu fiquei extremamente feliz. Por quê? Porque ele colocou aquela rotina, organização e planejamento total. Então, ele usa o tempo dele, ele, né, é um menino ainda, não trabalha, agora que fez 16 anos, mas ele entendeu que eu preciso ter essa organização e esse planejamento. Então, agora ele tem mais esse ano, com certeza ele vai entrar na faculdade que ele deseja. Por quê? Porque ele já vem com essa base. Então, o aluno precisa entender que, neste momento, eu estou e preciso estudar. Então, as escolhas é muito importante. Claro que eu percebo que eu estou muito cansado, hoje eu preciso descansar, eu preciso dormir, que depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, claro, mas trazer isso, como é essa minha organização, como eu consigo planejar a minha semana, não deixe só para estudar nos dias de prova. Tenha também esse planejamento de rever aquilo que você estudou. Isso vai trazer para vocês um respaldo muito maior. Aquilo que a Leide colocou. Alívio, né? Eu já fui estudando, eu tive esse planejamento. Então, ou seja, eu estou mais tranquila, porque eu já entendi toda a matéria. Porque senão, às vezes, você vai estudar só naquele dia de prova, é muito conteúdo. Como que você vai dar conta, às vezes, de 30 dias de aula? 40 dias de aula, não sei mais ou menos quanto é o tempo aí das provas de vocês, mas basicamente isso é muito conteúdo. Aí, às vezes, vamos pensar que teve um dia que você estava cansado demais ou estressado demais, ou aquele dia você ficou um pouquinho mais no celular e não prestou muita atenção na aula. Então, tudo isso traz um impacto. Então, compreender que, pera lá, eu sei que eu estou agora neste momento, então eu vou planejar. Coloca tudo no papel, escreve. Como que está sendo? Essa minha rotina tem sido favorável para mim? Eu consigo dar conta? Bom, nossa, essa semana foi muito intensa, fiz muita coisa. Final de semana eu preciso dormir. Sim, desligue. Entenda o que o teu corpo está te dizendo também, se ele está muito cansado. Olha, se ele precisa, ok, passear um pouco, sair, ver pessoas. Então, traga essa compreensão para você entender que a tua saúde mental, ela precisa, sim, estar em ordem em dia. É fundamental para que você consiga chegar bem até o final do curso. E mais ainda, você terminou o seu curso, você está preparado para o mercado de trabalho. Porque tem muitas vezes que alguns alunos, eles entram em algum colapso. Param ali, às vezes ficam 1 ano, 2 anos, até conseguir se restabelecer. Ou às vezes realmente tranca a faculdade, porque está nesse momento que não está dando conta. E sobre as comparações entre os alunos? Tipo, eu fui bem numa prova e tal, e você vê o colega ali, foi bem, assim. O que fazer? Meio que como... Isso afeta, sabe?
Vamos perguntar aqui para vocês, alunos. Quem que já não fez uma comparação? Gente, mas aquela pessoa lá conversa, não fica na sala de aula, bagunça, não tá nem aí. Cara, tirou a minha nota. Ah, não é possível. Eu vou ter que rever essa prova. O que que aconteceu? Que a nota é maior que a minha e eu estou sempre aqui em cima dos livros estudando. A comparação é a pior coisa que você pode trazer para você. Lembra? Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma forma de entender sobre cada coisa. Talvez naquele momento lá ele estudou, aquela matéria é muito fácil para ele, ele conseguiu pegar muito mais fácil. Então não se compare com o outro. Então o ditado lá que parece que a grama do vizinho sempre é mais verde que a minha. Quem sabe essa grama dele não é artificial. Vai saber, né? Vai saber, não é mesmo? Então, olha lá para dentro de você. Bom, ok, né? Tudo bem, não é uma nota que eu gostaria de ter tirado, não fui tão bem assim. E às vezes, isso é no geral, às vezes a turma toda não vai bem, né? Mas se aquele teu colega foi muito melhor do que você, não fique se julgando. Eu falo que às vezes um aluno ele tem lá um chicotinho nele, chicoteando. Nossa, você foi mal demais. Meu Deus, o que que você está fazendo da tua vida? Você é um inútil, você é um incapaz. E aí esses pensamentos intrusivos começam a vir e a pessoa ela vai se colocando lá para baixo. A autoestima que vai embora. Eu já não tenho mais aquela mesma vontade de estar estudando, porque eu olho, aquele meu colega que está lá sempre não prestando muita atenção, ou não fica muito tempo na sala de aula, ou vai melhor do que eu, parece que não adianta eu me esforçar. Então, não se olhe dessa forma. Entenda que cada um sabe aquilo que precisa fazer naquele momento. Se você não foi bem naquela prova, bom, então eu preciso recuperar. Onde é que eu errei? O que eu preciso fazer diferente? Será que a minha metodologia de estudo está sendo adequada para que eu estudo? Porque às vezes, não, eu tenho 3 horas para estudar. Mas você realmente consegue ficar 3 horas sentado estudando? Eu também coloco sempre isso. A gente fraciona esse tempo. Por quê? Às vezes você pode ter um diagnóstico lá de TDAH e às vezes nem sabe. Ou realmente está com excesso de telas ali e você também fica naquela instabilidade, naquela impulsividade que você não consegue ficar o tempo inteiro sentado. Fraciona isso. Eu vou colocar aqui 30 minutos realmente para eu desligar e estudar. 5 minutos, levanta, dá uma volta, respira, toma uma água, volta de novo. E assim vai. Para quê? Para que você realmente tenha um bom desempenho. Não adianta nada lá você ter essas 3 horas e dessas 3 horas, o que você conseguiu fixar dessa matéria? Talvez 20 minutos daquilo que você estudou. Então, não foi produtivo. Então, a tua metodologia que você precisa observar. E aí, quando você olha para o outro colega que foi bem que você, bom, talvez a metodologia que ele está usando está sendo boa. Vou perguntar como é que ele faz. Aí sim é diferente. Não trazer essa comparação porque a nota dele foi melhor do que a minha, ele está sendo melhor do que eu. Então, o método que ele está usando está sendo mais eficaz. E aí, para você? Vamos pensar para quem trabalha, que o tempo realmente é resumido e sim, vai ter que estudar em qualquer momento que se tenha. Vai ter que ter os finais de semana para estudar muito mais. Então, sempre, claro, vão ser escolhas, claro que vão ser escolhas, mas você também precisa analisar se aquilo que você está fazendo está sendo eficaz, está dando certo para você. Essa questão da comparação, ela também é bem importante, né? Porque realmente a gente vê hoje muitos alunos assim, né? Um se comparando com o outro. E assim, por mais que aquele aluno que não foi tão bem, ele seja bom, né? Ele ainda assim, ele não, né? Porque ele não conseguiu ter a mesma nota que o outro, né? Então, você vê muitas vezes e fala assim, nossa, é um aluno tão bom, realmente não vai muito bem, né? Mas você sabe também, essa é outra coisa que eu acho interessante, né? Você coloca no mercado de trabalho, no estágio, desponta, coloca na parte
prática desponta. Agora, assim, na parte teórica, né, acaba não conseguindo tirar aquela nota que ele deseja, né? Mas realmente a comparação ela é muito ruim, né? E ela faz com que o indivíduo acabe realmente, como você mesmo falou, né? Se autodegradando, né? E isso cada vez piora mais, se já existe, quem sabe, né? Um quadro depressivo, né? Um quadro de ansiedade e tal. Acho que isso é bem importante realmente para a gente colocar, né? A comparação, ela é muito ruim. Claro, eu não acho que ela é de 100% ruim, né? Porque, assim, é importante a gente comparar para a gente querer crescer, mas não se comparar para se autodepreciar, né? Se esse comparamento traz um julgamento para você de uma forma ruim, que te deixa mal, para lá. Não Não é tá dessa sendo forma, legal, não né? está sendo legal. Não é dessa forma que eu preciso avaliar. Eu preciso ter um outro olhar e uma outra estratégia. E tem muitas pessoas que adoecem com isso, Adoece. porque vai comparando, vai se enxergando sempre como menor, como incapacitado, e aí que nada do que ele faz é bom, nada do que ele faz dá certo, ele sempre fica ali naquela nota mediana e às vezes não é aquilo que ele quer, mas aquilo que eu coloquei. A nota não vai fazer com que você tenha diferenciação lá no local de trabalho para conseguir esse emprego. Claro que sim, você precisa de uma média para você passar. E tem muitos alunos que não aceitam aquela nota baixa, ficam extremamente mal. E às vezes também vem essa pressão, daquilo que você perguntou antes, dos pais, porque muitos pais não aceitam aquela nota mediana. Não, você é meu filho, você tem que tirar de 9 para cima, porque é inaceitável. Então, os pais também acabam trazendo essa pressão ali para o filho. E às vezes o aluno ele não sabe o que fazer. Uhum, é verdade. É complicado, né? Realmente a gente vê algumas pessoas que têm tanta capacidade, né? E exatamente pela questão da comparação, né? Acaba meio que se prejudicando, né? Sim. Nessa questão do autodepreciamento que vocês falaram, a gente tem a autossabotagem também, como você falou dos pais, do perfeccionismo. Como você acha que a gente pode lidar com isso na vida acadêmica? Olha, eu sempre falo que qualquer ser humano, qualquer indivíduo, a importância da terapia. Para conseguir se conhecer, trazer esse autoconhecimento. Por quê? Às vezes esse aluno, essa autossabotagem, ele começa, sim, cada vez mais, ao invés de evoluir, se afastar. Uhum. Ah, não, daqui a pouco eu vou fazer. Ah, não, isso daqui não está acontecendo. Ou não olhar a importância das questões que está acontecendo com ele, das questões, vamos pensar, dessa autocomparação. Ele mesmo acha que é certo, que ele precisa fazer isso, se sabota nisso, e muitas vezes eu preciso realmente mudar o meu método e não consegue, porque acaba paralisando nisso. Então, o ideal é o quê? Estou enfrentando dificuldades? Eu não consigo encontrar esses caminhos com clareza? Eu preciso buscar um profissional para me ajudar nesse momento. Que ele vai conseguir te direcionar para que você consiga ter um outro olhar, para você sair, às vezes, daquele meinho que às vezes você está muito em círculos. Que você, muitas vezes, não consegue enxergar isso. Então, esse autoconhecimento faz com que você consiga avançar. Não, isso daqui, para mim, olha, eu vi agora que é prejuízo, mas eu posso fazer de maneira diferente. E tendo isso, esse autoconhecimento, você consegue, sim, evoluir muito. Você já comentou, mas perguntando de novo, o que você diria para um aluno que sente que não está dando conta da faculdade? Então, voltando lá, como eu disse na terapia, avaliar. O que para mim está muito difícil? Ah, eu tenho que trabalhar. E o que mais que você precisa? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer muita coisa em casa, eu tenho todos os meus estudos, eu tenho trabalho para entregar. Então, o que você pode fazer de forma diferente?
olhar essa tua rotina. O que eu consigo diminuir algo que eu posso tirar naquele momento que está me agregando demais. Vamos pensar, eu moro sozinho, né? Eu sei que tem muita gente que mora sozinho, e aí trabalha, e aí tem as coisas de casa lá para fazer também, tem que estudar. Não, então, pera lá, eu vou ter que ajustar tudo isso. Mas, mesmo assim, eu não consigo porque eu me sinto muito ansioso demais. Ou estou me sentindo triste demais. Às vezes o aluno ele não tem nem vontade de levantar de manhã, ele precisa levantar e trabalhar. Então, aquela pergunta que eu coloquei lá no início, isso é fundamental. Como eu me sinto hoje? Eu me sinto bem? Eu me sinto muito ansioso, eu me sinto muito triste? Estou me sentindo muito ansioso. Mas, às vezes, tem as pessoas que nem conhecem a ansiedade, porque a ansiedade ela começa primeiro com muitos sintomas físicos. E, às vezes, tem aquele monte de sintomas físicos e não imagina que é ansiedade. Às vezes, está tendo uma crise de ansiedade e não sabe que é crise de ansiedade. Passa mal, tem ânsia de vômito, tem insônia à noite, tem disparo, né, no coração, de repente, dor de cabeça, dor no estômago, dor nas pernas, dor muscular. Nossa, mas tudo isso é ansiedade e muito mais. Então, a ansiedade, ela começa ali, te dar sinais da forma física. Ou seja, tá lá batendo no teu corpo. Alguma coisa não tá legal aí. Vamos rever aí que você precisa melhorar. Eu tô me sentindo muito bem. E aí tem dia que você não dorme direito. Ou tem dia que você quer comer, a gente até brinca com os alunos, quer comer até o reboco da parede. Né? Tá lá na prova, meu Deus, quando viu já comeu uma barra de chocolate, tomou um energético, doce, 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 doce. Por quê? Porque o corpo, ele tá dando sinais. O que está acontecendo comigo? Nossa, eu tô sentindo que as coisas não estão nesse equilíbrio. Pera lá. O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Bom, eu posso ter acesso a uma terapia? Então, eu vou fazer. Eu falo que é importante para todo mundo. Começou a faculdade, começa a terapia. Para que você tenha esse equilíbrio, essa inteligência emocional até o teu final do teu curso. Para que você realmente tenha estabilidade. Eu sempre falo, a estabilidade é o quê? Um chão seguro para você pisar. Porque senão é como se você estivesse meio que flutuando. Você não sabe aonde você vai estar pisando hoje. Ok, fisioterapia, mas quais outras coisas que eu posso também agregar? E aí a gente vai, como está a alimentação? Como é que está o teu sono? Às vezes esse aluno ele tem que trabalhar, ele não come direito, ele não dorme direito. Então a gente sabe que essas coisas são importantes, mas muitas vezes a gente não faz isso. E a gente tem que colocar algo que é muito importante também, que nesse período da faculdade, muitos alunos acabam também se perdendo. Principalmente por quê? Porque estão ansiosos demais. Não, então, sei lá, eu começo no cigarro, eu vou para a bebida. Da bebida, gente, olha, não está sendo suficiente. Sim, e às vezes esse aluno, esse acadêmico, ele está muito ansioso demais. Vou fumar um baseado para relaxar. Eu mesmo, no meu período de quando eu estava fazendo faculdade, isso aconteceu com colegas meus. E você consegue ver perfeitamente como é essa decadência. Porque começa de um estado físico e mental, e quando você vê, já está lá. Então, isso é um risco, um perigo muito grande. Então, o acadêmico que precisa se avaliar. Pera lá, como é que eu estou? Nossa, isso daqui está longe demais, eu preciso dar um jeito de voltar a esse equilíbrio que é preciso. Então, se esse acadêmico sente que as coisas não estão legais, claro, busque esse profissional.
Converse com os pais, porque às vezes o acadêmico ele também não quer falar, ele também não quer contar aquilo que está passando com ele. Ele se limita porque ele acha que ou não é necessário, ou porque eu tenho vergonha, ou o que o meu pai ou minha mãe vai falar sobre isso. Mas falem. Se vocês não estão bem, precisa sim dessa comunicação. Eu não estou legal, eu não estou me sentindo bem. Olha, eu estou acordando várias vezes à noite, não tenho conseguido dormir, tenho sentido muita tristeza. Olha, tenho sentido muito calafrio. Ai, a minha mão começa a suar ali do nada. Olha, alguma coisa está acontecendo. O teu corpo, ele está respondendo. Então, você precisa estar alerta e entender o que ele te diz. Porque ele vai dando sinais. E aí vai chegar um momento, eu sempre falo, que a gente compara esse olhar, o nosso corpo com o carro. Se você não faz manutenções necessárias, ele vai parar de uma vez. Pifa. Exatamente, não sai do lugar. E o nosso corpo é assim. Então, ele está dando sinais para vocês que vocês não estão bom, que você não está bem. Aí, de repente, começa com muitos pensamentos intrusivos, começa a ter um isolamento social, não começa a querer ficar muito perto dos colegas. E aí, essa pessoa, vamos pensar, para quem está lá com uma depressão, ninguém consegue perceber. Por quê? Muitas pessoas, elas não demonstram. Naquele momento, ela coloca uma máscara, sorri, dá risada, fala que está tudo bem, mas no momento que ela está sozinha no seu quarto, ela chora. Ela fica muito preocupada. Ela não sabe o que fazer com as coisas que estão acontecendo com ela. E aí o único caminho que ela começa a ter entendimento é que eu não aguento mais. Eu preciso parar com tudo isso. É melhor que, olha, se eu não existisse mais. Ou uma fala que é muito comum, nossa, queria, enfim, só dormir, não acordar mais. Às vezes é uma fala que ninguém presta atenção. E muitas vezes, no dia a dia, os pais não conseguem perceber, os amigos não conseguem perceber, porque ele disfarça. Fala que está tudo bem, dá risada, aquele assunto naquele momento é legal, mas lá no seu íntimo, no seu profundo, está um vazio absurdo. Só ele sabe o que ele vem passando, as experiências que vem angustiando, e isso é muito difícil para o acadêmico conseguir levar adiante todo o tempo que ele tem ainda pela frente. Então, a comunicação, conseguir expressar isso e não ter medo de comunicar isso aos pais ou alguém que é mais próximo, do quanto é importante que, sim, quanto mais cedo eu conseguir entender o que é que está acontecendo comigo e conseguir tratar isso, menos prejuízo você vai ter. É interessante também essa fala, exatamente porque a gente vê, né, principalmente, né, o pessoal na idade que eles estão, né, na idade aí acadêmica, realmente existe uma certa dificuldade, né, muitas vezes de fala. Muitas vezes você está ali, está em grupo, né, tem o seu grupo específico, mas muitas vezes você não consegue se abrir, né, ou não consegue se abrir daquela maneira que iria te ajudar, né, então é sempre muito importante. Eu vejo, assim, com as pessoas que fazem terapia, né, ou realmente as pessoas que têm uma facilidade maior em falar, independente para quem seja, né, claro que para um profissional é muito mais adequado, mas as pessoas se aliviam mais, né? Eu vejo isso lá na minha casa. Eu sou uma pessoa que eu preciso desabafar, eu preciso falar. Então, qualquer situação que acontece comigo, eu preciso falar. O meu marido já não. Ele se guarda. Então, eu vejo que ele sofre com isso. Eu não. Eu falei, eu tô leve, né? Então, coloquei para fora. Eu coloquei para fora, exatamente, né? E isso não é diferente com as outras pessoas, né? Principalmente vocês, né? Nessa idade que vocês estão. É necessário, a gente vê realmente que muitas vezes a pessoa, ela busca ou não, simplesmente ela fica ali, se fala, né, mas gostaria de conversar e tal,
Mas muitas vezes a gente não consegue ajudar com o professor, né? Eu vejo muitas vezes, eu estou ali cobrando, né? Exigindo, vai ter prova, vai ter trabalho, tem videocast, né? Mas vocês têm mil outras coisas, né? Então, realmente, precisa da organização e precisa realmente conversar, saber, né? Mas o que está te incomodando, né? O que você realmente, né? Vamos pensar, né? E um profissional vai ajudar também, né? Nesse sentido, né? E se realmente não buscar ajuda, não tem como os outros saberem, né? E você colocou um ponto aí importante dessas mil coisas que acontecem e também nesse mundo, né, acadêmico que ele entra ali, às vezes ele tem uma experiência de relacionamento que às vezes não deu certo, que ele está sofrendo. Muitas vezes também ele se descobre de outra maneira, que ele também não consegue colocar tudo isso para fora. Então, são muitas questões que acabam envolvendo ali. Então, não é só em relação ao estudo, é num contexto de um todo, né, desse acadêmico. Porque a vida ela não está só em torno ali daquele momento que ele está ali na faculdade. Ele tem tudo, as outras questões por fora. Em relação com a família, em relação com os amigos, em relação se ele está com envolvimento amoroso com alguém. Então, tudo isso ele precisa ir administrando e às vezes não consegue. Acontece alguma coisa ali, pesa demais, eu não consigo resolver. E aí isso faz com que esses pesos vão aumentando cada vez. Mais, né? Mais ainda. É um assunto também, né, que tem muita coisa para se falar, mas estamos chegando ao nosso final. Querem fazer mais alguma pergunta? Mariana, quer fazer alguma pergunta? Que mensagem você deixaria para os alunos que estão enfrentando dificuldade emocional? Bom, de muito acolhimento. Então, eu falo, queridos alunos, olhem para dentro, olhem para si e percebam o que o teu corpo fala, o que diz para você. Respeite isso. Se eu fosse deixar alguma dica, a gente sabe em relação a eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso ter uma alimentação, eu preciso dormir bem, mas nem sempre isso é possível. Então, se enxergue com amor, se enxergue com carinho, tenha muito empatia por você. Porque às vezes a gente consegue colocar isso para o colega, mas às vezes a gente não traz isso para nós mesmos. Então, se você está lá naquele momento, às vezes, dentro do seu quarto, triste, sofrendo, entendendo, você sabe que lá dentro de você tem alguma coisa que está diferente. Não deixe de buscar ajuda. Você sabe que você pode, sim, contar ali com o apoio da sua família, com o apoio de algum amigo. Não tenha medo de dizer que você não está bem. Porque em algum momento a gente não vai estar bem, porque a vida é essa. A vida ela não é uma sequência de uma reta total. Nós temos, sim, essas intercorrências. Eu falo que são esses desafios, e eu falo que muitas vezes a vida ela traz uma caixinha surpresa para cada um. Você vai abrir, não sabe o que tem lá dentro. E aí você tem que lidar com aquela situação. Muitas vezes você tem medo, abriu aquilo, o que eu faço? Se desespera, fica com medo, mas não guarde para você. Né? Tenha esse amor por você. Compartilhe isso com alguém que você sim tem confiança, que você se sente seguro. Para você conseguir buscar uma ajuda, para você entender que você pode e deve ter uma saúde mental adequada, uma saúde emocional, física. Sim. Uma grande estabilidade aí de valor. Você consiga, sim, ficar bem o tempo inteiro. Isso aí. Muito obrigada, pessoal. Obrigada mais uma vez, Guilherme, Emily, Mariana e Leonardo. E principalmente a você, Mirelle, pela tua disponibilidade, né, em estar nesse momento aqui conosco, conversando um pouquinho. Também é um assunto extremamente extenso, né? A gente sempre pensa aí em várias coisas, né, a se perguntar e chega aqui, né, e os assuntos
vão surgindo, né, e tudo mais, mas eu acho sempre muito importante, né, como você mesmo falou logo no início, né, a saúde mental é de suma importância. E claro, a gente está falando da área acadêmica, mas em qualquer situação, né. Nós, inclusive, né, perdemos um colega muito próximo, que realmente todo mundo olhava para ele e achava que ele estava super bem, né, até quando aconteceu dele tirar a própria vida, muitas pessoas chegaram para a gente e falaram, né, nossa, mas eu não imaginava isso dele, né, assim, que ele estava sofrendo a ponto, né, de tirar a própria vida. E foi o que aconteceu, infelizmente. E depois que acontece, não tem mais como voltar atrás, né? Então, independente de qualquer coisa, acho que a gente precisa buscar, né? Precisamos buscar ajuda, né? Se realmente tem alguma coisa, se existe um vazio, se tem ou se não tem alguma coisa dentro da gente, né? Porque muitas vezes as pessoas relatam isso, existe um vazio, né? Tem um vazio no meu peito. Então, busque ajuda, né? Independente de quem seja. Claro, melhor que seja um profissional, né? Que tenha um conhecimento, mas busque ajuda, né? Principalmente, não tenha medo. Não é fraqueza, é coragem É de verdade. dizer que eu não estou bem e eu preciso que alguém me acolha e olhe aqui por mim, porque eu não sei qual é o caminho que eu preciso seguir. Então, lembre-se sempre disso, que não é fraqueza, é coragem. Isso mesmo. Obrigada, pessoal. Muito obrigada mais uma vez, Marielle. Eu que agradeço. Terminamos mais um videocast, mais um PharmaCast. Agradeço imensamente pela estar todo mundo ouvindo, né, conversando um pouquinho a respeito desse assunto, sempre muito importante. Tenha um bom dia.